Bom dia, irmãos e amigos. Que Deus abençoe as suas vidas. Espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos, mesmo que virtualmente, à nossa aula. Mais um dia, mais um domingo, mais uma semana que se inicia. Primeiro dia da semana, o dia que no cristianismo nós consagramos a Deus, o dia que foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, também foi no domingo que ele apareceu aos discípulos, desde o início do cristianismo, o povo de Deus passou a se reunir no primeiro dia da semana. Nós vemos alguns relatos disso na palavra de Deus, e assim, no decorrer da história da igreja e até mesmo nos nossos dias, o domingo, nós entendemos que é um dia importantíssimo. Todos os dias são importantes, mas temos um dia especial em que consagramos ao nosso Deus, onde podemos nos reunir agora virtualmente, mas que bênção, que Deus abençoe esse momento de aula, possamos aprender mais da palavra de Deus, recordar aquilo que porventura já saibamos, mas que possamos, acima de tudo, colocar em prática o que venhamos a aprender aqui. Ontem nós tivemos, durante o dia todo, a IPB Live. Então, eu acredito que alguns irmãos assistiram pelo menos uma parte, né? Eu também vi algumas partes daquele trabalho da igreja presbiteriana. Então, pudemos ser edificados também. E hoje vamos dar continuidade assim no trabalho do Senhor. Vamos orar. Em seguida, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Constantinos, que transmitirá a palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã. Senhor, gratos somos a Ti por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Gratos somos pelo privilégio de hoje, domingo, logo pela manhã, estarmos juntos, mesmo que distantes fisicamente, aprendendo mais da Tua palavra. Suplicamos, fala aos nossos corações, edifica as nossas vidas, abençoa o Teu servo, o Constantinos, para que ele seja um instrumento em Tuas mãos, Senhor, que o Senhor dê a ele o discernimento, ele preparou, se dedicou na preparação dessa aula, que o Senhor esteja iluminando ele, iluminando a sua mente, tranquilizando o seu coração, para que ele transmita essa aula e que o Teu Santo Espírito, pela instrumentalidade dele, esteja falando aos nossos corações. Abençoa o nosso irmão Sidney na parte técnica também, que tudo ocorra bem, abençoa cada família, cada uma daquelas pessoas que estarão ouvindo a Tua palavra nesse momento, aqueles que não são membros aqui da igreja, mas que estarão participando, que o Senhor esteja derramando das Tuas bênçãos sobre cada uma dessas pessoas. E abençoando também outras igrejas que estão reunidas para pregar o verdadeiro evangelho. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Agora eu passo a palavra para o nosso irmão Constantinos. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos dar início à nova revista para este próximo período. A revista é Igreja em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Essa aula de hoje trabalha o cristianismo ameaçado, ataques de dentro e de fora. E o texto base para essa lição está em Atos 18, 24, até Atos 20, 38.
e a expansão da igreja pelo mundo. Gostaria de iniciar essa aula com uma oração, irmãos. Oremos. Amado e querido Deus, é em nome de Jesus, Senhor, que nos reunimos, Senhor, nesta manhã, para receber a porção, Senhor, que Tu tens preparado de ensino para as nossas vidas. Dai-nos, Senhor, da Tua graça, dai-nos, Senhor, da Tua direção, da Tua sabedoria, e também, Senhor, alarga o nosso entendimento, que possa fazer morada, Senhor, nas nossas mentes e corações, Senhor, esta mensagem. Trabalha nas nossas vidas, Senhor, e abençoa-nos, Senhor, sobremaneira. No mais, em tudo, Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa lição de hoje, ela trabalha muito no livro de Atos. E o livro de Atos, eu acho que para todo cristão, todo crente, para a igreja, é um livro que deveria ser lido todo ele periodicamente. Acho que de tempo em tempo nós precisamos renovar o nosso entendimento como igreja, como corpo de Cristo, através do livro de Atos. Eu achei ele muito didático com esse propósito de nos trazer um entendimento de como a igreja iniciou e a importância do corpo de Cristo se reunir neste momento de pandemia, virtualmente que seja, mas se reunir para alimentar a fé uns dos outros. No primeiro slide, irmãos, diz assim, a revista do professor pede para que seja resumido em uma frase a lição, para a gente ter isso como objeto de entendimento durante toda a aula. Então diz assim: hoje veremos que as igrejas começaram em meio a lutas e sofrimentos. E como revela Apocalipse, em um contexto de 3 décadas mais tarde, a igreja resistiu, embora já em estado preocupante. Deus, em sua soberania, usou o ministério de Paulo e de vários outros cristãos para anunciar o evangelho na Ásia. E essa aula de hoje tem 3 objetivos. O primeiro é aprendermos o contexto que abrange as missões registradas no livro de Atos e a mensagem do Cristo ressurreto às igrejas da Ásia. O segundo objetivo é entendermos os perigos e ameaças que podem levar uma igreja a enfraquecer no seu testemunho. E o terceiro, percebermos que, apesar das dificuldades, a igreja pode permanecer firme, mantendo-se dentro da palavra de Cristo. No próximo slide, irmãos, slide número 2, a gente vai para a introdução dessa aula. E eu separei aqui os versículos de Atos 19, de 18 a 20, o 23, 28 e 29. Mas como são poucos, eu vou ler todos a partir do versículo 18 do capítulo 19 de Atos. Irmãos, se puderem deixar a Bíblia aberta, toda essa lição, ela vai trabalhar só com o livro de Atos, e o 19 vai ser o mais utilizado para esta manhã. Então eu estarei lendo Atos 19, a partir do versículo 18 até o 29. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasmo, permaneceu algum tempo na Ásia.
Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Caminho provavelmente era uma escola em que Paulo ministrava. Pois um dos ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e todo o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. E no 30, querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Pois bem, irmãos, aqui mostra o efeito da pregação de Paulo, ali em Éfeso, e a resistência de alguns por conta do prejuízo que podia causar, né, a falta de culto à deusa que eles adoravam ali naquele momento, de terem perdido seus fiéis. E diz essa lição: as lições desta revista, Igrejas em Apuros, focará na história da plantação e desenvolvimento das igrejas da Ásia. E veremos que Cristo ressurreto tinha para dizer a elas e para todas as igrejas cristãs. Perceberemos que a igreja sempre teve de lidar com suas próprias mazelas. Por isso devemos estar sempre motivados a manter um testemunho fiel de Cristo e nos motivar uns aos outros a promulgarmos o Evangelho, colaborando na plantação de igrejas e na expansão do reino do nosso Senhor. Ao lado aqui nesse slide, nós vemos a região das igrejas ali na Ásia Menor, todos colocados junto ao mar Mediterrâneo, né, próximos, né? E Éfeso, onde Paulo se instalou que ficou lá por 3 anos. Um bom período ele ficou junto às sinagogas, mas depois foi para a escola de Tirano. No próximo slide, irmãos, nós vamos estar das viagens de Paulo até Éfeso. E ali de novo no mapa, irmãos, nós vemos que Éfeso ele tinha ali um ponto estratégico geograficamente falando, né? Para ele atingir, e de lá ele mandou cartas para toda a região ali da Ásia Menor, que 3 décadas depois a gente vê no livro de Apocalipse, João, né, falando dessas igrejas. Por exemplo, Paulo escolhia estrategicamente as cidades em que ia se fixar. E Éfeso foi de extrema importância, pois além de ser a capital da Ásia, também era uma das cidades de maior influência no mundo. Ali ficavam o centro do culto ao imperador da Ásia Menor e o templo de Diana, o maior edifício da época, atraindo multidões de fiéis de todas as partes. Alcançar essa metrópole com o Evangelho foi dar um passo decisivo na evangelização de toda a Ásia. Certamente esse esforço de Paulo fez com que a luz de Cristo se irradiasse por toda aquela região da Ásia. Aí no próximo slide, irmãos, a gente já vai para o capítulo 2 da revista.
E aqui nós vemos, William Barclay apresenta 6 razões pelas quais Paulo optou por Éfeso como cidade estratégica para as missões da Ásia. Eu ia pedir uma atenção especial, irmãos, nessas 6 razões, porque para o próximo slide nós vamos entender, através de um recorte que eu fiz da administração de J.C. Healey, fica mais fácil de entendermos o propósito de Paulo ter se instalado em Éfeso naquele momento. Então, William Barclay, como eu disse, ele nos traz essas 6 razões. Primeiro, Éfeso era o grande centro comercial da Ásia Menor. Éfeso era a sede dos tribunais. Os romanos concederam alguma autonomia política para Éfeso. Éfeso tinha esse atributo, né, de ter os seus próprios tribunais e muitas das questões ali serem julgadas lá mesmo. Éfeso era a sede dos Jogos Panjônicos, um tipo de jogos olímpicos. Éfeso era o lar dos delinquentes. O templo de Diana dava o direito de asilo a quem chegasse aos seus arredores. Para quem na infância brincou de pique-esconde, era mais ou menos isso. Então, o delinquente que estava sendo perseguido, se ele chegasse até o templo de Diana, ele tinha lá a sua condição de salvo-conduto. Éfeso era o centro da superstição pagã. E Éfeso era o palco do grande templo de Diana, como a gente viu nos slides anteriores. Éfeso foi a cidade em que Paulo permaneceu por mais tempo do que em qualquer outra. Por 3 meses ensinou na sinagoga e por 2 anos na escola de Tirano. Ao todo foram 3 anos, ensinando e pregando em público, mas também de casa em casa. Não deixa dúvidas que Deus deu direção a Paulo ao escolher Éfeso como local para organizar missões por toda a Ásia. Então, essa pregação de casa em casa de Paulo é mais ou menos uma visão do que nós temos hoje de culto doméstico, né? Pois bem, no próximo slide agora, irmãos, eu fiz assim. Como essa aula trabalha muito sobre o ministério de Paulo, suas viagens e o seu trabalho missionário, tem um livro de J.C. Healey, que foi, na verdade, é uma pregação dele no século XIX, que traz... que o nome é O Pequeno Manual do Evangelho do Apóstolo Paulo. E eu achei extremamente pertinente trazer esse recorte. Então eu fiz uma resenha, recortando parte desse sermão, ou desse livro dele. Espero ter tido alguma competência para isso. Então eu separei 2 pontos muito... patente sobre o evangelismo de Paulo nessa região. E que Healey, nesse livro, foi muito didático, muito capaz, né? Ele foi muito feliz da apresentação dessa interpretação. O livro tem umas 100 páginas, então, irmãos, me perdoem se eu não estiver conseguindo trazer com muita fidelidade todo o texto, mas acho que o ponto focal, principal, eu acabei reproduzindo aqui nesse recorte do livro. É na metrópole onde o mal de todos os tipos é mais rapidamente concebido, semeado, amadurecido e trazido à realidade. É na metrópole onde o jovem, saindo de casa, lançando-se à vida, torna-se mais rapidamente endurecido e tem sua consciência cauterizada pela intimidade diária do pecado saltando de todos os lugares.
é na metrópole, onde a sensualidade, os exageros e os entretenimentos mundanos mais vis florescem com maior grosseria, encontrando uma atmosfera favorável. É na metrópole, onde o ímpio e o cristão nominal encontram maior ocasião de pecado. É onde aquele homem infeliz que não guarda o dia do Senhor, ou aquele que negligencia todos os meios de graça, podem se esconder como que por trás de muralhas de exemplos de outros e desfrutar do miserável conforto que é se sentir que não está sozinho. Foi pelo contrário, sua visão como convertido que comoveu seu coração. Paulo de Tarso, o apóstolo que escreveu a Epístola aos Romanos, e que vira Jesus Cristo face a face, ele se encheu de uma compaixão santa, de um pesar sagrado. Ele ficou comovido em seu espírito ao ver tantas miríades perecendo por falta de conhecimento, sem Deus, sem Cristo, privados de qualquer esperança, percorrendo a estrada larga que conduz à destruição e condenação. Irmãos, eu grifei esse final dessa resenha para que a gente faça uma crítica e o ensino da escola dominical, eu acho que ela tem como parte de seu propósito que a gente faça uma reflexão da nossa condição de estar a serviço do chamado de cada um de nós. E quando a gente vem para a escola dominical, quando a gente participa da escola dominical, a gente vem se abastecer de um conhecimento, de testemunhos, de exemplos, para que fique mais claro a nossa condição de missão e de propósito como crentes. Eu assisti recentemente uma pregação do Hernandes Dias Lopes, que ele disse que 93% dos cristãos não têm levado ninguém a Cristo. Se converteram, congregam, participam dos seus cultos, mas que não levaram a mensagem de salvação àqueles que caminham para a perdição. Eu não tenho certeza, mas eu fiquei bastante impactado por esse número. 93% dos crentes, né, congregam normalmente, mas não têm levado ninguém a Cristo. Quando nós nos abastecemos de conhecimento, de informação, de leitura bíblica, de consagração pessoal através de oração, de devoções, de tempo ao Senhor, é para um efeito maior que atender o ID. Eu acho que isso deve ser um momento de nós, todos nós, recebemos isso como uma santa exortação, de verificarmos a nossa prática, né, como cristãos e como servos do Senhor. E isso, primeiramente, irmãos, eu falo para mim mesmo. Então, no próximo slide, nós entramos no capítulo 3 da lição. E no capítulo 3 fala a comparação entre o livro de Atos e o livro de Apocalipse. Aí eu fiz uma tabela e elenquei 4 pontos nessa tabela de diferenças, né, dos livros. No livro de Atos, Lucas relata o que aconteceu na história aos olhos dos observadores. Em Apocalipse, João nos faz ver as forças ocultas trabalhando. No livro de Atos, seres humanos se opõem à igreja e a corrompem. No livro de Apocalipse, vemos a hostilidade do diabo em pessoa. Diz, enorme dragão, ajudado por 2 monstros e uma prostituta. No livro de Atos,
Lucas anuncia a perseguição física, o comprometimento moral e o perigo do falso ensino. No livro de Apocalipse, João nos traz a visão da batalha entre Cristo e Satanás. No livro de Atos, o testemunho apostólico e o poder do Espírito. Jesus prometeu aos apóstolos que o Espírito Santo os capacitaria a testemunhar em Jerusalém, na Judéia e em Samaria e até os confins da terra. No Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e deu início a um poderoso testemunho. No livro de Apocalipse, 7 ciclos de visões altamente simbólicas sobre os desafios, sobre as bênçãos presentes e futuras, são descritos para encorajar os crentes a permanecerem fiéis a Cristo, enquanto passam por sofrimentos, e para diverti-los sobre o perigo de abandonarem a Cristo. Então nós vemos o livro de Atos assim, de forma muito objetiva, trazendo a história e o relato, como que um jornal do que ocorria naquele momento, na formação das igrejas, de quais os métodos e de que forma Deus foi dirigindo a igreja. Mas isso num relato bem objetivo e para um relato histórico. Apocalipse já é um livro mais cheio de simbologias, mais subjetivo. E ele nos traz uma exortação e também nos traz um refrigério a anunciar o porvir e a esperança. Ele nos abastece de esperanças sobre o que há de vir sobre a vida do cristão, mas nos exorta sobre pontos em que Cristo relata as falhas da igreja. Uma das igrejas, Laodiceia, em que não recebeu nenhum elogio, foi uma igreja que aos seus próprios olhos se via como uma igreja perfeita. Ela, por si só, se achava uma igreja que tinha todas as metas como igreja, como corpo, atendidas, que em nada tinha falta. Então ela fazia uma autoanálise de que estava na condição perfeita, sem nenhum tipo de erro. Mas aos olhos de Cristo, ela não tinha um único bom atributo sobre ela. Em tudo ela foi advertida. Inclusive, da forma tão simbólica como o Apocalipse traz, mostrava para ela que naquilo que ela tinha como precioso, como valoroso, ele usa como exemplo do avesso, do contraditório, do contraponto. No próximo slide, irmãos, nós já vamos entrar na conclusão. E aqui na lição, em uma frase que nós vimos lá no início, na introdução da lição, que dizia, hoje veremos. Aqui na conclusão, nós, como num checklist, vamos falar, hoje vimos que as igrejas começaram em meio a lutas e sofrimentos. E como revela Apocalipse, em um contexto de 3 décadas mais tarde, a igreja resistiu, embora já em estado preocupante. O livro de Atos serve como ponte para os escritos do Novo Testamento. Sendo a segunda parte do Evangelho de Lucas, estabelece relação entre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e aquilo que continua a fazer e ensinar mediante a pregação dos apóstolos e a fundação das igrejas, além de fazer a ligação entre as narrativas dos evangelhos e as epístolas dos apóstolos. O livro de Atos também é uma ponte que liga a igreja dos seus inícios com cada era que se seguiu, que segue e seguirá.
E na aplicação, irmãos, que é o próximo slide, eu acho que eu vou começar aqui por Billy Graham, né? Que diz: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Para antever nosso futuro, primeiro é necessário compreender nosso passado. A perseguição, como temos visto, nunca se afastou da igreja. Certamente, para os que vivem durante as primeiras ondas de perseguição que varreram a história eclesiástica, ser perseguido parecia fazer parte normal da vida cristã. De fato, a perseguição tem acompanhado a história da igreja, mas ela vem e vai como o movimento das ondas do mar. Os períodos de tolerância foram conseguidos a duras penas, seguidos inevitavelmente por novos ataques, tantos por forças de fora da igreja ou, tragicamente, de dentro dela própria. Nós, do Ocidente, no início do terceiro milênio, temos desfrutado de um longo período de liberdade religiosa. A história, no entanto, nos ensina que não há garantia de que essa liberdade continue. Tem mais um slide que eu usei para aplicação, irmãos, que tem um mapa sobre a perseguição da igreja no mundo hoje. Esses dados são de 2019, são bem recentes, são do ano passado. Aqui onde nós vemos em amarelo, há um tipo de perseguição alta, onde você institui uma igreja, constituir uma igreja, abri-la e poder trazer membresia, cultuar, tem tanta burocracia e ela é tão cheia de dificuldades que levam muitas vezes à desistência e as igrejas ficarem mais na informalidade e de forma não oficial. Onde nós vemos em laranja é a perseguição mais severa. Nós temos visto relatos recentes, né, na China, por exemplo, onde templos são destruídos, onde pessoas são presas, onde são queimadas Bíblias, onde pregar o Evangelho é de uma dificuldade sobrenatural, sobre-humana. Há uma perseguição sistemática sobre os cristãos e sobre as igrejas. Falar de Cristo, por exemplo, nesses países em laranja, é tenebroso. E nós vemos ali na Colômbia, né, esses dados são de 2019, mas nós sabemos que na Venezuela já está assim. E ano passado, retrasado, nós vimos a Bolívia ser acometida também dessa perseguição, em que falar de Cristo é algo assim, é subversivo. Temos visto no Brasil, assim, e às vezes movidos até por conta de alguns movimentos dito evangélicos, que têm trazido tanta vergonha, tantos erros, tantos absurdos, né, sobre os cultos, né, e se intitulam como evangélicos, e tem trazido esse tipo de desconforto para nós cristãos. Vemos isso acontecer em quem se intitula como crente. Vemos ser ridicularizado nas escolas de samba, em peças de teatro, filmes, em esses essas comédias, né? Como é que chama? Esses stand-ups que são lançados. E Cristo tem sido, assim, um motivo de sátiras e desdém. E isso aqui no Brasil, que a gente, tantas vezes, a nossa oração se dá por termos liberdade de culto. Liberdade nós temos, sim, mas nós temos visto que a perseguição, pelo menos
diz. Moral, ela já acontece. E ali onde nós vemos em vermelho, é extrema, é uma perseguição extrema. No ano de 2019, foram 4.308 cristãos mortos. Isso em números, né, oficiais. Mas esse número pode ter sido maior. Então, é um número de 4.308 mortos. A fonte disso foi do portal, do site Portas Abertas, que atualiza isso regularmente. E falar de Cristo nesses lugares, como na Índia, e em regiões onde antes a igreja, né, como nós vimos aqui, ali as igrejas de Apocalipse, ali que nós vimos que Paulo mandou cartas, Éfeso, a Ásia Menor, ali é a região da Turquia. E a Turquia, onde estavam lá as igrejas cristãs, onde foi o berço da igreja primitiva, ela é 98% muçulmana. Então a Turquia hoje ela tem 98% de sua população muçulmana. E lá foi de onde startou a igreja e atingiu. E nós vemos essa contaminação, ela abraçar hoje a Europa toda, ela já vem de forma bastante, quase num crescimento geométrico, né? De outras seitas, ou como se intitulam já na Europa, como um continente pós-cristão. E nós temos uma missão, irmãos, nós temos uma missão, que é de levar o Evangelho, de levar a palavra de salvação disso tudo. Não há nenhuma novidade para Cristo, ele não é pego de surpresa, ele tem ciência de tudo que está acontecendo, e muitas vezes, e na verdade em todas as vezes, sempre tem um propósito dele, soberano por trás de tudo. Eu acho que esse é o momento de refletirmos a nossa condição como cristãos e como missionários, onde nós estivermos, a começar dos nossos lares, da nossa vizinhança, e nos transformarmos em instrumentos, em ferramentas úteis da mão do Senhor, nas mãos do Senhor, para levar e promulgar a mensagem de salvação. Irmãos, aqui encerra essa aula, é a primeira aula, e a gente está se adaptando à metodologia dessa revista nova ainda. E agradeço a atenção dos irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, que a começar em mim, Deus possa estar realmente trabalhando sobre esse momento de exortação dessa aula, sobre a nossa condição de crentes em Cristo, né? Estaremos louvando o Senhor agora com o hino 298. Obrigado, irmãos, e bom dia. Predestinou.
Graças a Deus, mais um momento de aula, de aprendizado. Podemos ouvir mais da palavra do nosso Deus. E louvamos a Deus mais uma vez pela vida do nosso irmão Constantinos, que nos transmitiu a palavra do nosso Deus. Quero agradecer aos irmãos, agradecer àqueles que estão nos visitando virtualmente. Que Deus conceda a todos um domingo, um ótimo domingo, domingo abençoado, debaixo do cuidado dEle. Deus esteja sustentando a vida de cada um de vocês. E não nos esqueçamos também que à noite, começo da noite, às 18 horas, se Deus assim nos permitir, teremos o nosso culto. Então estejam desde já se preparando para esse momento. Convidem outras pessoas para participarem conosco também, virtualmente, e estejam desde já orando também pelo culto, tanto pela parte técnica e também por mim, para que Deus esteja me usando como instrumento nas benditas mãos dEle. Sem Ele nós não podemos nada, não temos condição de fazer absolutamente nada se não for o cuidado do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Agora nós iremos orar e impetrar a bênção. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo estudo da Tua palavra, pelo aprendizado da mesma. Agradecemos porque a Tua palavra é viva, é eficaz, porque a Tua palavra sempre é relevante. Ela fala aos nossos corações. Nós te agradecemos pelo aprendizado da mesma e que possamos colocar isso em prática em nossas vidas, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, trabalhe em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos viver a Tua palavra, viver o Teu Evangelho. Continua nos abençoando, Senhor. Agora iniciamos essa revista, que o Senhor abençoe a continuidade das lições, que traga aprendizados ricos para as nossas vidas. Abençoa cada um daqueles que estão participando conosco nesse momento, Senhor. Abençoa cada pessoa e bem como os seus familiares. Oramos no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, povo de Deus, presente nos seus lares, espalhados pela face da terra, hoje, para todos sempre. Amém.